Isso daqui não é um vídeo, é uma imagem animada com inteligência artificial. Mas, se você for tentar fazer isso daqui sem método nenhum, o movimento pode ficar artificial em segundos. Esse vídeo aqui, por exemplo, que você está assistindo, foi criado mantendo naturalidade, controle, identidade e consistência. E eu tô aqui para te mostrar exatamente como é que eu fiz esse processo. Desde a imagem base, a configuração, o movimento e também o próprio refinamento. Pessoal, começando pela imagem base, não tem muito mistério. Eu simplesmente fui no Pinterest e procurei uma imagem, de uma influencer real. Então, isso é algo que eu venho falando desde o vídeo da Suzy, como criar uma influencer de maneira mais realista. Então, sempre peguem ali uma base muito boa de uma influencer que existe. E é claro, depois disso nós vamos trabalhar em comandos específicos. Qual foi o comando aqui que eu utilizei? Exatamente esse daqui. Se você quiser, você pode copiar, sem problemas, Então, é só pedir para ele mudar as características faciais. Após eu ter pedido isso daqui, o que ele fez? Ele interpretou, ele entendeu que eu queria exatamente algo similar com o que tá na referência, só que mudando algumas coisas, E aí ele me deu um prompt. A partir do momento que ele me deu esse prompt, fui lá no Nano Banana Pro, dentro da plataforma do Higgsfield, coloquei essa imagem de referência, que é exatamente a referência ali que eu havia botado no ChatGPT, Então eu botei a referência e botei aqui também o nosso prompt. Só que ela tá muito próxima da tela, Provavelmente porque acho eu que tinha colocado alguma coisa no prompt relacionada a isso, Porque eu coloquei eye level. Observe aqui, eu botei eye level shot. E aí ele entendeu que era pra deixar exatamente assim, no eye level, próximo, um close-up. Só que não era isso que eu queria. Então eu fiz o quê? Eu fui aqui no Nano Banana, que está disponível no Google Flow, justamente porque aqui eu tenho a versão grátis, Então eu aproveitei pra gerar quantas vezes fosse necessário até que eu ficasse satisfeito. E aí acabou que eu fiquei satisfeito com essa daqui, Perceba que as primeiras ali deu meio que uma bugada, Apareceu uma mão. Essa aqui tá até legal, Essa daqui, mas eu acabei também não utilizando ela, porque a imagem de referência que eu tinha era justamente o meu primeiro frame do vídeo, que já nós vamos chegar lá. Então, passo 1, criei aqui a minha influencer, eu já tenho ela aqui tudo certo. E aí o passo 2, qual foi o passo 2? Perceba que aqui ela já tá no meu cenário. Então, eu primeiro fiz o quê? Eu tirei ali um print do meu primeiro frame do vídeo de referência, que é essa imagem aqui. É exatamente quando o meu vídeo começa. Então, eu tirei um print disso. Então, você pode tirar um screenshot, ou vir aqui, no caso, no Premiere, essa opção de Export Frame, ou Ctrl Shift E. Caso essa opção não esteja disponível aqui no seu software, no caso no Premiere, você pode vir aqui nesse maisinho, que ele vai abrir essa aba, e aí provavelmente vai mostrar ele por aqui, essa câmerazinha perto da bolinha vermelha, Export Frame. Então, eu exportei ali esse primeiro frame, justamente para usar de referência, para fazer com que o Nano Banana Pro substituísse eu para a nossa influencer, ok? E eu pedi o que aqui para ele? Eu pedi, olha, você vai colocar a mulher da referência no lugar dessa outra foto de referência. Simplesmente isso, e ele interpretou. Se quiser copiar também, fique à vontade, não tem problema. Ele gerou aqui pra mim algumas versões, Eu fui repetindo, e aí foram ficando algumas muito contrastadas, não gostei, e aí acabou que eu voltei ali na primeira, A primeira eu achei a melhor de todas, as outras ou ela tava com a pele muito suada ou muito vermelha, Que ainda assim transparece um certo realismo, só que eu optei por essa primeira. Essa daqui também eu achei bem legal, a luz tá bem fiel, cara? E a cadeira também ficou fiel, inclusive, mas eu optei por aquela. E provavelmente vocês já sacaram, no início do vídeo que era eu, porque já estão acostumados ali com o cenário. Isso se você estiver acompanhando esse canal aqui e já tiver visto os outros vídeos, Se você tá caindo aqui nesse vídeo pela primeira vez, primeiramente seja muito bem-vindo. Então, provavelmente você não pegou ali logo, se comparado com a audiência que é mais fiel aqui a esse canal. Sem muita complicação, agora eu já tenho a imagem da influencer, já tenho o meu frame. E aí, o que falta exatamente? Agora falta a configuração de movimento. Como é que nós animamos isso? Dentro do Higgsfield, nós temos aqui essa opção chamada Vídeo, e aqui nós temos a opção chamada Kling Motion Control. Eu vou clicar nela, e aí ele vai me levar para essa aba aqui. E aí o que ele pede aqui pra gente? Ele pede o Add Motion to Copy, ou seja, o nosso vídeo, para ele realizar ali o tracking, Então eu vou simplesmente clicar aqui e trazer o meu vídeo. Então o meu vídeo está carregando, e agora eu faço o quê? Eu trago a minha influência, eu trago o meu personagem, e não necessariamente o meu frame, Aquele primeiro frame que eu ensinei vocês a exportar. Eu tô falando o seguinte para ele, olha, eu quero que você pegue esse vídeo, pegue a personagem e a personagem vai estar dentro desse vídeo. É simplesmente isso. Então, vou lá, adiciona a personagem. Lembrando que a personagem que eu tô adicionando é exatamente aquela personagem que eu fiz no meu lugar, não é a influencer, somente a cara dela, ali. Também funcionaria, tá? Se fosse essa imagem aqui. Mas como eu queria buscar o máximo de realismo, o máximo de fidelidade, eu optei por colocar a influencer no meu lugar, com a mesma ambientação, com a mesma iluminação, o mesmo mood, Aquele verde, para evitar qualquer tipo de incongruência. Após isso, obviamente, é só clicar em Generate, que ele vai fazer esse processo. Só que
tem uma coisa que muitos não fazem que é muito importante. Esse meu vídeo aqui que eu botei no Motion Control, percebe que ele tem 10 segundos e ele não tem nenhum corte. Esse aqui, no caso, que eu mandei ele fazer no Motion Control. A edição, ela tem corte, claro, mas quando eu fui mandar fazer para substituir a influencer, não tem corte nenhum. É apenas eu falando por 10 segundos consecutivos sem interrupção. Então observe, isso daqui não é um vídeo, é uma imagem animada com inteligência artificial. Mas, se você for tentar fazer isso daqui sem método nenhum, o movimento pode ficar artificial em segundos. É eu falando de forma direta. Algumas vezes eu já cheguei a cortar o material bruto para enviar para o Motion Control. Só que eu percebi que ele deu meio que uma bugada. Então, de acordo com meus testes, o Kling Motion Control ele interpreta melhor os vídeos que são diretos e sem cortes. Então, se você puder fazer isso, colocar o vídeo de maneira completa e sem interrupções, sem nenhum corte, o resultado vai ficar bem legal. E aí o resultado foi esse daqui. Isso daqui não é um vídeo. É uma imagem animada com inteligência artificial. Mas, se você for tentar fazer isso daqui sem método nenhum, o movimento pode ficar artificial em segundos. Ele foi gerado com a minha voz, não foi gerado com aquela voz feminina que vocês escutaram no Hook. E como é que eu faço a voz, né? A voz foi feita no próprio Eleven Labs. Pra mim, ali é o melhor pra dublagem, pra criação de voz. Ele se destaca bastante. Eu já joguei o vídeo aqui, por quê? Porque ele não tá muito pesado, né? Mas geralmente é bom você jogar apenas o MP3. Eu tô jogando logo o arquivo MP4, porque tá bem leve mesmo. E aí, aqui no Eleven Labs, eu tô na aba de Voice Changer. É no Voice Changer que você vai estar fazendo isso, justamente porque você quer mudar a voz da gravação original. Então eu adicionei aqui e aí eu vou selecionar uma voz que nós temos aqui na Abra Hub chamada Brasileira 2 Júlia, que é aquela voz que vocês escutaram no início do vídeo. Após isso é só clicar em Generate Speech. Eu não configuro nada aqui de stability, né, ou similaridade. Uma vai deixar ali um pouquinho mais robótica, por assim dizer, então você tem que ter cuidado, né, ele vai manter uma certa consistência, então eu deixo no padrão. E essa segunda opção é justamente para deixar mais similar com a sua voz. Como eu não quero deixar muito idêntico, então também não mexo nessa opção, eu deixo ali abaixo do alto, né, não deixo nem no meio, nem muito pro começo e nem muito pro final, então eu deixo ali abaixo do meio que já é o suficiente. Caso vocês queiram uma aula mais completa sobre criação de voz, como eu criei essa voz aqui da Brasileira Júlia, ou outras vozes que nós temos aqui dentro da Abra Hub Studio, você pode deixar muito bem nos comentários que eu vou trazer essa aula. Eu posso trazer essa aula, mas vai depender de vocês. Deixa no comentário aqui, caso queira saber como é que eu crio as vozes, como é que eu faço ali narrações com aspecto profissional, com aquela voz de estúdio. Então é só deixar aqui abaixo. Bom, feito isso, clicou em Generate Speech, ele vai gerar lá aquela voz e aí tem aquele resultado que vocês viram no início do vídeo. Então ela começa assim. Isso daqui não é um vídeo, é uma imagem animada com inteligência artificial. Mas, se você for tentar fazer isso daqui sem método nenhum, o movimento pode ficar artificial em segundos. Simplesmente isso, né? E aí eu fiz ali uma pequena transição, né, pra dar uma graça. E aí a parte de refinamento é justamente esse, né? Você jogar no programa de edição, fazer os cortes, o zoom in, o zoom out, né? Então perceba que aqui ela começa com esse zoom in, e aí depois eu dou o zoom out, né? E depois eu começo a dar ali mais zoom nela. Então eu faço essas gracinhas, fiz alguns cortes pra ficar ali mais dinâmico, né? Porque tem um momento ali que eu dou uma pausa, que eu respiro, porque lembra que eu falei pra vocês, né? Que o vídeo de referência é o vídeo ali sem cortes. Eu tô respirando normal, então eu faço isso na pós-produção. E aí, esse finalzinho aqui, né? Que ela se aproxima da câmera e fala, te espero por lá. Obviamente aqui sou eu falando, então tem aqui também o vídeo bruto. Olha que gracinha, né? E aí eu fiz exatamente o mesmo processo que eu fiz do início do vídeo. Então eu tirei foto ali daquele primeiro take, que eu tô com a cara bem assim na frente da câmera, e pedi pro Nano Banana fazer o mesmo procedimento. E percebam que a foto de referência que eu utilizei é aquela primeira que foi gerada no Higgsfield, né? Então eu peguei aquela foto que ela tá com close no rosto dela, né? E a foto de referência é essa daqui, né? Que eu tô próximo da câmera. E aqui eu utilizei um prompt bem completo, também gerado pelo nosso próprio bot da Abra Hub Studio, disponível apenas para os alunos que entraram na comunidade da Abra Hub. Se você quiser ter acesso a esse bot, basta clicar aqui no link que tá na descrição. Provavelmente vamos manter essa promoção aí por um curto período de tempo, afinal de contas 50% é muito desconto, então te espero lá do outro lado. Então perceba que o prompt é simples, né? Eu falei, ó, quero botar a mulher da referência nesse ângulo da foto da primeira referência. Manter realismo, ângulo, iluminação e expressão. E agora que eu percebi, né? Era mais fácil ter colocado aqui aquela foto que ela tá mais próxima, né? Porque aí o nosso bot ia entender melhor as características faciais dela. Só que aqui ainda assim ele consegue entender, né? Por mais que ela esteja um pouquinho distante, mas ainda assim ele captou muito bem a essência. Peguei esse prompt, joguei pra lá, coloquei as duas imagens, né? Então perceba a minha primeira imagem, coloquei nessa ordem, né? Eu primeiro e depois a mulher. E aí eu só falei pra ele aqui de uma forma resumida, né? Que eu quero substituir o rapaz da foto, no caso seria eu, pela mulher. E aí ficou exatamente dessa maneira aqui. O mais próximo que eu consegui chegar do ângulo foi isso. Eu poderia tentar outras versões, só que eu falei, não, vou manter dessa forma. Perceba que a foto original, eu tô com a cabeça um pouco virada, né? Só que, sendo bem honesto, isso não vai interferir tanto. Mas quanto mais fiel você conseguir chegar da referência, melhor, porque aí o
Motion Control, ele não vai bugar. Em experimentos passados, eu cheguei ali a experimentar alguns bugs, né, do Kling Motion Control. E aí, para evitar qualquer tipo de bug, eu fiz exatamente isso, deixando o mais fiel possível a foto e a influencer no mesmo ângulo, né? É por isso que eu faço esse processo todo aqui, passando pelo Nano Banana Pro, passando pelo nosso agente, para entregar ali um resultado bem bacana. E aí, esse aqui foi o resultado, né? Então perceba, eu coloquei a foto da referência ali, né? No caso ela, e o meu vídeo ali, 0 cortes, olhando pra câmera e falando, te espero por lá, te espero por lá, te espero por lá, te espero por lá. E pronto. Agora que eu tô olhando, essa mulher aqui, ela parece aquela menina do Guardiões da Galáxia, eu esqueci o nome dela, mas parece, né? Igualzinho. Enfim, feito isso, pós-produção, eu não joguei ela no Eleven Labs, tá? Porque quando eu tento fazer sussurros no Eleven Labs, ele ainda dá uma bugada, então eu tenho que mexer em algumas coisas e eu não queria perder muito tempo. Então aqui, pra ficar com essa voz meio fina, eu utilizei aqui um efeito no Premiere chamado Pitch Shifter, que é basicamente uma opção que deixa ou sua voz muito grossa ou sua voz muito fina. Então aqui, se eu clicar em Edit, observe que eu deixei meu Pitch Shifter para 3 e aí ficou nesse resultado. E eu também adicionei aqui um zoom, né? Eu dei um scale aqui nela bem básico, para a imagem ficar se aproximando. Acho difícil você não saber disso, mas é só clicar aqui no keyframe do scale, mover o CTI, né, que é essa agulha, Current Time Indicator, segurar e arrastar até quando você deseja ali, né, para ficar nesse zoom. Bom, pessoal, é isso. E caso você queira saber com mais detalhes como criar influências do zero, assista esse vídeo aqui que eu acho que vai te ajudar bastante. Valeu!